Olá, segunda série. Tudo bem com vocês, alunos? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os conceitos ligados à urbanização. Então, vocês podem acompanhar este conteúdo a partir da página 3, certo? Bom, na nossa aula anterior, nós falamos de metrópole, né? O que é metrópole, né? Dada a importância de uma cidade em uma rede urbana, a metrópole ela é fundamentada na capacidade atrativa, ou seja, quando a cidade ela recebe um grande fluxo de pessoas, um grande fluxo de mercadorias, de capital oriundo de cidades vizinhas ou de regiões vizinhas, tá? E essas cidades, elas são atrativas, elas acabam atraindo fluxos populacionais, fluxos de pessoas por meio dos movimentos que a gente viu, chamados movimentos pendulares, que é quando as pessoas deixam as suas cidades menores, e se deslocam todos os dias, ou em busca de trabalho, ou por questão de estudo, ou enfim, né, lazer. As pessoas elas migram e retornam para as suas cidades de origem, né, os movimentos pendulares das cidades chamadas cidades dormitórios, né, onde os trabalhadores, os estudantes vão em busca dos serviços que essas cidades maiores oferecem, e no fim do dia essas pessoas retornam para a sua cidade, tá? Por isso essas cidades elas são chamadas cidades dormitórios, tá? E as metrópoles, elas vão exercer influência na região, elas podem exercer influência a nível nacional ou até mundial, certo? Outra característica é a existência de áreas de conurbação entre ela e algumas cidades vizinhas. Então, lembram, conurbação seria quando as áreas de cidades vizinhas, elas crescem a tal ponto que elas se emendam, né? E quando se tem essa junção de duas ou mais cidades, né, de tal forma que não se pode perceber quando se deixa uma cidade e se adentra na outra, esse fenômeno, esse processo é chamado de conurbação, quando há junção de duas ou mais malhas urbanas, ok? E hoje a gente vai falar um pouco sobre as megacidades, né? Então, o que são megacidades? São aglomerações urbanas com população superior a 10 milhões de habitantes. Então, a ONU, ela classifica como megacidades aquelas cidades que vão ter mais de 10 milhões de habitantes, certo? A ONU, ela apontou no ano de 2014 a existência de 28 megacidades no mundo, tá? Então, as populações dessas 28 megacidades do mundo, elas somam 453 milhões de pessoas, tá? Agora eu pergunto para vocês, quando que nós tivemos o surgimento dessas cidades? Bom, lá no início do século XX, aquelas cidades que tinham mais de 1 milhão de habitantes, essas cidades eram consideradas cidades grandes, tá? E em 1900, né, no mundo, tinha mais de 20 cidades com esse número de habitantes. E atualmente, as maiores cidades, elas vão apresentar populações muito superiores a de 100 anos atrás. E o mais interessante, pessoal, é que a maioria dessas cidades, né, as chamadas cidades, as megacidades, elas não se localizam nos países desenvolvidos. Aonde que elas vão se localizar? Elas vão se localizar naqueles países chamados países emergentes e também os países pobres, né, os países subdesenvolvidos. Então, onde estão localizadas as megacidades? Então, como vocês podem observar nesse mapa, a maior parte destas cidades está localizada na Ásia. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse continente vão se localizar 16 megacidades, e 6 dessas megacidades estão concentradas
na China, né? Não é muita coincidência por ter a maior população mundial. Então, 6 das 16 megacidades que se localizam na Ásia estão localizadas na China. 4 megacidades nós vamos localizar na América Latina, como vocês podem observar. Inclusive, nós temos 2 no Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Né? A outra cidade é a Cidade do México e Buenos Aires, ok? Na África nós vamos ter 3 e 2 na América anglo-saxônica, né? Ambas, né, as duas, elas se localizam nos Estados Unidos, que é Nova York e também Los Angeles, tá? E o número de megacidades, ele não para de crescer, ele vem aumentando cada vez mais. Segundo a ONU, em 2030, o mundo vai ter 41 megacidades. Então, cada vez mais, nós viveremos num mundo marcado pelas grandes aglomerações urbanas, tá? Outro conceito que nós temos relacionado à urbanização, além de metrópole, é megalópole, né? O que seria a megalópole? Então, megalópole seria uma conurbação de 2 ou mais metrópoles, né? Onde as malhas urbanas das regiões metropolitanas, elas foram se expandindo uma em direção à outra até se formar um grande eixo urbanizado. Então, a gente viu, né, que as metrópoles, elas vão abranger as cidades menores, os municípios menores ao seu redor, né? Existe essa confluência entre 2 cidades. As megalópolis, elas vai ser uma conurbação, uma junção de 2 ou mais metrópoles, tá? E não há muitas megalópolis no mundo, porém, com o ritmo da urbanização acelerado, as megalópolis, elas devem aumentar nas próximas décadas, segundo alguns urbanistas, tá? Inclusive, uma megalópole que está em processo de formação é aqui no Brasil. Então, a gente tem a tendência de emenda das malhas urbanas São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, inclusive, uma megalópole pode se formar aqui no nosso território brasileiro, tá? E nós temos 3 megalópolis bem consolidadas, que é a Bosch-Wash, nos Estados Unidos, Reno-Ruhr, na Alemanha, e Tóquio-Osaka, no Japão. Bom, Bosch-Wash, que é uma megalópole dos Estados Unidos, vai decorrer da junção das primeiras sílabas das metrópoles, né, Boston e Washington, tá? Por isso nós temos o nome Bosch-Wash, tá? E além dessas cidades, ali nessa megalópole, a 700 quilômetros vai se encontrar outras importantes cidades, como, por exemplo, Baltimore e também a Filadélfia. Então, essa também é uma importante megalópole que nós temos. Aí, outra megalópole, como citado, é Reno-Ruhr, né? O nome é uma referência à confluência, à junção entre os rios Ruhr e Reno. E também vai agregar várias cidades e metrópoles que ficam ali em torno, né? E formam um grande complexo urbano. E a terceira megalópole, como falado, é a Tóquio-Osaka, né? Então, é uma megalópole japonesa, Tóquio mais Osaka, e a megalópole ainda engloba outras cidades bastante importantes na região, como Yokohama, Nagoya, Kyoto, Kobe, enfim, né? Vai englobar outras cidades importantes. Aí, né, nós temos aqui a Bosch-Wash nos Estados Unidos. Como vocês podem observar, nós temos grandes cidades ao redor, né, Filadélfia, Baltimore, Washington, enfim.
E aqui nós temos também a megalópole japonesa, né, abrangendo Tokaido, Kyoto, Nagoya, Kobe, Osaka, enfim, né? Então aqui são exemplos de megalópolis, tá? E agora, pessoal, como atividade desta aula de hoje, eu quero que vocês peguem o caderno de atividades de vocês e respondam as questões 11 e 13 da página 7 e 8, tá? Então essa vai ser a atividade que vocês farão na data de hoje, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando, estou disponível.